Agora o Flamengo engatilhou. Flamengo fechando 2 contratações na janela e uma delas já desembarca. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, pô. Deixa o like, se inscreveu, toca meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo nesse sextou rubro-negro, né, meu parceiro e minha parceira rubro-negro. O Flamengo se representa ao CT em Urubu às 9h30 da manhã, com foco total no embate, no confronto, no clássico diante da equipe do Fluminense. Jogo esse que acontece às 7h30 da noite do próximo domingo no estádio do Maracanã. Flamengo como mandante em busca dos 3 pontos após o Flamengo protagonizar aquela verdadeira vergonha na Vila Belmiro de perder a partida para o Santos de Neymar, ficar com medo do Neymar, virar fã-clube do Neymar por 1-0. Quem apita esse jogo entre Flamengo e Fluminense, a CBF já definiu a escala de arbitragem. Quem apita é Rafael Claus. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Dentre todos esses árbitros horrorosos que nós temos no futebol brasileiro, eu acho o Rafael Claus um dos menos piores que a gente possui aí. Então, sendo bem sincero para vocês, não acho que é tão ruim assim não, tá? Ah, mas ele errou, ele é isso, ele é ladrão, Pedrão, ele é isso. Olha, dos que tem aí, um dos menos piores que tem aí. Enfim, ele que vai apitar o Fla-Flu, vai apitar Flamengo e Fluminense, aquele último que apitou o jogo do Flamengo. Nossa, um soprador de apito terrível, horroroso. Enfim, vamos ver como é que vai sair aí o Rafael Claus, beleza? Beleza? Bayer Leverkusen enfrenta o Flamengo Sub-20 em primeiro teste da pré-temporada na cidade do Rio de Janeiro para a estreia no comando do time alemão. O técnico Erik ten Hag tem inspirado pela vibração dos juniores do rubro-negro, minha galera. Pois é, o Erik ten Hag foi e falou: eu não conheço os jogadores sub-20 do Flamengo, mas eu tenho certeza que é uma equipe forte. Tem uma boa equipe, disse o técnico em coletiva nas vésperas do confronto. É um primeiro teste. Jogaremos com um time misto. Depois vamos ver o preparo físico. Estamos treinando bem duro. Vamos ver o que temos que trabalhar para ter o melhor modelo em termos de preparação, falou o técnico holandês, ex-técnico da equipe do Ajax. Inclusive, chegou à semifinal da UEFA Champions League naquele ano que o Ajax arrebentou o Real Madrid, enfim. Mas 2019 até, né? Ano mágico para o Flamengo. Mas acabou que foi eliminado para o Tottenham. E a final foi Liverpool e Tottenham, e o Liverpool vence o Tottenham, que credencia o Liverpool depois, mais tarde, né, chegar à final do Mundial de Clubes contra o Flamengo. Ten Hag se mostrou bastante entusiasmado com o espaço para treinamento e reforçou a inspiração dada pelos juniores do rubro-negro. E ele fala: você sente aquele cheiro de futebol quando trabalha com o sub-20, sente a vibração, é uma fonte de inspiração para treinar. Não é comum que times europeus visitem o Brasil para fazer esse tipo de treinamento, mas é muito especial, destacou o técnico holandês. Inclusive, para esse amistoso diante da equipe do Bayer Leverkusen, o Flamengo vai ceder alguns atletas da equipe profissional para enfrentar o Bayer Leverkusen. Matias Vinha e mais 3 do elenco profissional vão jogar esse amistoso do Flamengo contra o Bayer Leverkusen, além do lateral esquerdo do Flamengo. Matheus Cunha, Cleiton e Matheus Gonçalves reforçam a equipe sub-20 nesta sexta-feira. O técnico rubro-negro do sub-20 falou, né, o Pivete, grande oportunidade de enfrentar uma equipe do mais elevado nível. Pois é, minha galera, o Flamengo, inclusive, soltou uma nota falando sobre esses jogadores que vão reforçar o elenco diante da equipe do Bayer Leverkusen, né? O Matheus Gonçalves, o Matias Vinha, o Cleiton e o Matheus Cunha, jogadores que realmente não vem ganhando muito espaço, né, no time profissional do Flamengo. Tá aí, ó, 4 atletas do elenco profissional, o Flamengo informa, irão participar do amistoso contra o Bayer Leverkusen, que será realizado nessa sexta na Gávea, vai ser na Gávea. Estarão em campo o goleiro
Matheus Cunha, o zagueiro Cleiton, lateral esquerdo Matias Vinha e o meio-atacante Matheus Gonçalves. A presença dos jogadores reforça a importância deste encontro, que será uma celebração da parceria entre duas grandes marcas do futebol mundial, além de ser uma oportunidade única para os jovens do Sub-20 rubro-negros se desenvolverem no ambiente de confronto internacional. E aí, logicamente, muitos rubro-negros questionando, o Vinha pode jogar amistoso contra o Bayer Leverkusen, Pedrão, mas não pode jogar na lateral esquerda contra o Santos, o Flamengo tem que improvisar jogador. Gente, não é uma questão física, o Vinha já se recuperou, o Vinha tá bem, a tendência é que ele voltasse no Mundial de Clubes, já passou o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, já estamos quase em agosto, ele já tá bem, tá? A questão é do treinador, que prefere improvisar o Varela na lateral esquerda do que colocar o Matias Vinha. E é evidente que o Varela, em dado momento, ele foi bem jogando ali improvisado, até de volante o Varela jogou em outra hora improvisado. Entretanto, meus amigos, o que acontece é que, tendo o jogador da posição, acho que é válido pelo menos você fazer um teste com ele jogando ali do lado esquerdo, a ver se é uma intenção dele desenvolver ritmo de jogo para pegar o Fluminense, ou se contra o Fluminense o Filipe Luiz vai manter o Varela jogando do lado esquerdo. Fica bem torto, né? Mas vamos ver qual vai ser a atitude tomada nesse confronto diante da equipe do Fluminense. O Flamengo caiu da liderança do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu bem o Fluminense fora de casa, 2-0 Cruzeiro, o Fluminense se despedindo do John Arias, a última partida do John Arias com a camisa do Fluminense. Se for olhar na questão do ranking por pontos perdidos, o Flamengo ainda é líder. Por quê? Porque o Cruzeiro tem um jogo a mais em relação ao Flamengo, o Flamengo tem um jogo a menos, que é justamente uma partida contra o Sport, que é o lanterna da competição, o último colocado, mas aí também não sei se eu posso contar com a vitória do Flamengo, porque vai pegar o Santos, o Flamengo vai pontuar, pelo menos se pontuasse, né? Mas não pontuou, né? Perdeu o jogo, então tem esse jogo contra o Sport, o Flamengo vencendo, reultrapassa o Cruzeiro em função da questão do saldo de gols. O saldo de gols do Flamengo é bem melhor do que a equipe mineira, que está muito competitiva por causa do treinador que eles possuem. Lógico, fizeram contratações importantes, o Caio Jorge está arrebentando, né, o Lucas Romero. O Flamengo ainda enfrenta no segundo turno o Cruzeiro no estádio do Maracanã, aí sim no seu mando de campo. Já enfrentamos ele lá no Mineirão, eles lá no Mineirão, acabamos que a gente perdeu. Entretanto, cara, o Flamengo ele tá brincando com perigo. As pessoas do Flamengo, elas acham que elas já ganharam alguma coisa, vocês não ganharam nada. Porque Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, isso aí o torcedor esquece. Pelo menos boa parte da torcida ela esquece. O torcedor quer saber do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores da América, né? Que patinaram aí já na primeira fase. Então, assim, tomem cuidado, façam as contratações, porque a temporada só está começando. Estamos chegando agora na questão decisiva da temporada. Só isso que eu peço para a diretoria do Flamengo. Agora já não somos mais líder, né? Já caímos da liderança, enfim, tudo bem que tem um jogo a menos, mas a priori o Flamengo não é mais líder da competição e está com o Bragantino encostado ali na terceira colocação. Inclusive, tem Flamengo e Bragantino, depois do Fluminense, na casa do Bragantino, onde eu jamais vi o Flamengo conseguir uma vitória. Então seria importante o Flamengo conseguir essa vitória diante do Red Bull Bragantino, fora de casa. Não era na Bia Bichedi, está em obra, deve ser em outro lugar, mas lá em Bragança Paulista, onde continua sendo um lugar dificílimo para o Flamengo se criar, para o Flamengo conseguir somar os 3 pontos, ainda mais numa boa temporada que vem o Red Bull Bragantino. Então tem que ficar de olho nessa bagaça, beleza? O diretor do Bayer Leverkusen, que enfrenta hoje o Flamengo, revelou que tentou contratar o Filipe Luiz, lateral esquerdo, antes do Flamengo. Entretanto, o alemão Simon Rolfs disse que ele tomou a decisão correta de vir para o Flamengo e ganhou muitos títulos. Vamos lá. Tem uma boa conexão com o Filipe Luiz, nós tentamos contratá-lo em 2019, quando ele estava no Atlético de Madrid, e desde então estamos sempre em contato.
É muito interessante ver a transição que ele fez de jogador para treinador do Flamengo com muito sucesso, afirmou Rolfes em encontro com a imprensa nesta quinta-feira, no hotel onde o time alemão está concentrado na Barra da Tijuca da cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, está acontecendo um grande entreveiro no Flamengo em função do Vitor Hugo. O Vitor Hugo, ele seria, a priori, vendido mesmo pro Famalicão de Portugal, de graça, o Flamengo manteria 50%. Teve uma pressão de parte da torcida, nem acho que foi todo mundo, foi uma pressão de parte da torcida, o que evitou com que essa situação acontecesse. Entretanto, o Felipe Luiz ele tem a convicção de que ele não usa o jogador, que ele não vai usar o jogador, o que me causa espécie, porque teve uma entrevista coletiva que ele falou que ele gosta do Vitor Hugo, que ele gostava porque era jogador que segurava a bola. Eu me lembro dessa entrevista coletiva. Teve até um camarada que comentou, tá mentindo, Pedrão, Felipe Luiz nunca falou isso. Ele, na época ele era treinado pelo Tite. Bicho, mas eu tô falando do Vitor Hugo de 2023. Vitor Hugo em 2023, o Felipe Luiz estava no elenco e assistia os treinamentos do Vitor Hugo, né? Evidentemente que ele não era o treinador, ele não tomava as decisões, mas esse comentário que ele teceu nesse ano, acho que foi um jogo de Libertadores, se eu não me engano, acho que foi contra a LDU, lá na fase de grupos, após o jogo, evidente, acho que foi até a Leticinha, lá do Flazoeiro, que fez a pergunta para ele sobre o Vitor Hugo. Então, assim, não sei porque ele dá uma declaração, apesar que o Felipe Luiz ele elogia todo mundo, não, porque o Santos tem um time fantástico, o Neymar é fantástico, porque a Vila é fantástica, todo mundo é fantástico, o Flamengo vai lá e empata o jogo, né? Agora, é um jogador que tem 107 jogos pelos profissionais do Flamengo, jogou na Europa uma temporada, né? É jovem, tem a evoluir e assim, porque não acrescenta, tá, mas o Michael não acrescenta. O Cebolinha não acrescenta. São dois jogadores absolutamente nulos. Eles entram em campo, cara, você sabe que não vai sair nada, você sabe que não vai acontecer rigorosamente nada, né? Então, assim, por que não tentar, pelo menos, sabe? Por que o Felipe Luiz, ele não... Ele que saiu da base, treinando a base, sabe, não agrega valor à base. O Alaciano demora a entrar, o Matheus Gonçalves chama de anárquico, o Vitor Hugo, essa situação, o Lohan, se aí então tá no último da fila, entendeu? Eu fico tentando compreender aí Cebolinha, Michael, Cebolinha, enfim, são questões realmente que a gente coloca aí na mesa, beleza? Vamos lá, minha galera. Bom, eu trouxe ontem, mas vou trazer alguns detalhes aqui agora. O Flamengo, rapaz, é engraçado. É só perder, é só tomar uma prensa da torcida que, ó, rapidinho acerta a contratação. O Flamengo acertou a contratação do Jorge Carrascal, tá? O clube, enfim, chegou a um acerto com o Dinamo de Moscou pelo primeiro reforço desta janela, mas o Flamengo, evidente, teve que fazer um esforço a mais. As negociações haviam esfriado nos últimos dias em função das garantias bancárias que o Dinamo de Moscou queria e também de um certo ranço do Dinamo, porque a época que se podia acionar aquela tal cláusula da FIFA, né, em razão dos conflitos, enfim, o Varela sai de lá e vem para o Flamengo. O Flamengo teve que fazer todo o movimento. Não, veja bem, porque não é a mesma diretoria, são diretorias diferentes, teve eleição aqui, coisa e tal. Mas não foi só isso, né? Essa derrota para o Santos acabou que fez o Flamengo acelerar a parada. O Flamengo intensificou o contato com o Dinamo de Moscou e fechou a compra em 12 milhões de euros, 77 milhões e 500 mil reais. O jogador chegará à cidade do Rio de Janeiro no final de semana, tá? A previsão que ele chegue amanhã, tá? No sábado ou então até mesmo no domingo. E aí teremos transmissão naturalmente da Pedro Henrique TV da chegada de Jorge Carrascal, beleza? A informação foi divulgada inicialmente por um jornalista chamado César Luiz Merlo e confirmada pelo GE. O Flamengo
já negociava com o Dínamo antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes, não, porque iremos pagar mais barato, em condições melhores, não vamos acelerar essa situação. Acabou que o Flamengo pagou a mesma coisa e também no modelo que os russos queriam, né? Com o meia já havia um acerto financeiro, mas a alta pedida dos russos tinha travado. A negociação impediu o acerto para jogar a Copa do Mundo de Clubes. O jogador esperava um desfecho na negociação durante as férias para sequer voltar à Rússia. Ele não queria voltar à Rússia, mas teve que se representar o Dínamo com o esfriamento da negociação, né? O Flamengo subiu a proposta e vai pagar 12 milhões de euros de forma parcelada, beleza? Cara, o Carrascal é um jogador habilidoso, seleção colombiana. Fala-se que ele é muito displicente, tá? Que quer ficar fazendo lance de efeito todo o tempo. A ver se ele evoluiu esta situação, né? Porque senão realmente vai ter uma cobrança muito grande em cima dele. Ele começou no Milionários da Colômbia, passou pelo Sevilha B, depois teve uma passagem na Ucrânia, foi ao River Plate, jogou por 3 temporadas, vai ao CSKA Moscou e depois é negociado para o Dínamo de Moscou. Espero que ele seja um grande jogador. No Flamengo, muita gente perguntando se ele já estará disponível. O Gerson também, quando chegou, falava isso. Porque é displicente, porque Gerson, enfim, deu super certo no Flamengo. Tomara que seja o mesmo com o Carrascal, que é um jogador que tem características absolutamente diferentes, tá? Do Gerson, não é o Gerson, beleza? O primeiro jogo do Flamengo com o Inter pela Libertadores é dia 13 de agosto. A Conmebol exige que os atletas estejam registrados até 72 horas antes das partidas. Mesmo com a negociação encaminhada, o Flamengo ainda precisa oficializar a contratação para regularizar o jogador a tempo hábil, tá, gente? Para o Flamengo contar com o Carrascal para o jogo de ida contra o Internacional. E se há tempo hábil, é só dia 13 de agosto, pensando em 72 horas, no dia 10 de agosto, né, menos de um mês, ele já teria que estar registrado no Flamengo e também registrado, inscrito na competição na Libertadores, para que seja um reforço efetivamente para a Libertadores da América. Muita gente pergunta também, Pedrão, vai dar ruim? Por que vai dar ruim? Porque com o Carrascal agora chegou ao limite de estrangeiros, teve o Jorginho, que é italiano, agora tem o Carrascal, já tem o Rossi, já tem os 4 uruguaios, já tem o Pulgar, né? O pessoal pergunta esse tipo de coisa. O que acontece, meus amigos, é que o Jorginho é naturalizado. Ele é brasileiro, ele tem dupla cidadania. Ele é brasileiro e também é italiano. Então, assim, por mais que tenha Plata, Pulgar, Vinha, Varela, De La Cruz, Arrascaeta, Jorginho, Rossi, essa galera toda, né? Aí fez 9, Pedrão. O Jorginho tem dupla cidadania, ele é brasileiro. Então, em tese, não tem que contar nessa situação, né? A ver como vai ficar isso daí. Pessoal, Anderson Talisca terá o futuro definido nos próximos dias. O Flamengo tenta a contratação do jogador e se a oferta do Flamengo for considerada aceitável, o processo de transferência deverá acelerar, pessoal. Então, informa o portal turco Dulce TV que o Flamengo está em cima da contratação de Anderson Talisca. A ver como vai ficar isso aí. Você que está aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.